Hoje o nosso evangelho está no capítulo 20, Os Obreiros do Senhor, que foi escrito pelo Espírito de Verdade, foi escrito em Paris no ano de 1862, que diz o seguinte: Atingiste o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas disseções, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: Graça, graça! Mas o Senhor lhes dirá: Por que pedes graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e que recusastes lhes estender a mão? Vós que esmagaste o fraco, em lugar de o sustentar? Por que pedes graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais, as recompensas celestes são para aqueles que não terão pedindo as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais os salários dos servidores corajosos. Porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Bom, o Evangelho, pelo Espírito de Verdade, ele vem chamar a atenção para os trabalhadores, para aqueles trabalhadores, para os servos que fazem de boa vontade, fazem porque querem, mas que não esperam algo em troca. Nós sabemos que hoje a questão de se fazer uma caridade, um ato de solidariedade está muito ligado a mostrar a figura física, mostrar a pessoa que faz. E aí Jesus, Deus no caso, vem dizer que qual é o sentido de fazer? Se não, por que quer algo em troca? Então, mais uma vez, eu sempre nas minhas palestras eu falo, fazemos com Deus um objeto de barganha. Eu faço e quero algo em troca. E aí Deus, Jesus, vem mostrar, o Espírito da Verdade, vem mostrar que não é assim. Quando ele diz o seguinte: Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Ou seja, nós da doutrina e qualquer outra religião, porque sabemos que nesses nossos vídeos temos pessoas de outras religiões que assistem, que chamar atenção para isso. É para você fazer a caridade, é para você ajudar o próximo, porque você quer ajudar. Não é porque você recebe algo em troca. Não é porque Deus vai dar o bônus, como a gente vê no livro nosso lá, no próprio filme, quem tiver visto, que existe uma coisa de bônus. Então a gente tem que fazer, não pensando nesses bônus, tem que fazer pensando no nosso crescimento. Nós temos que fazer porque somos conscientes de que estamos aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, que
que está caminhando para a regeneração, para aprender, para fazer a caridade de coração, para ajudar aquele irmão, porque a gente sabe que nós fomos criados pelo mesmo Deus. Então, nós precisamos ficar atentos para isso. O Espírito de Verdade vem também chamar atenção para a gente, quando diz o seguinte: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Nós espíritas sabemos que essa conotação de que Jesus vai voltar, a gente sabe que não é bem assim. Mas eu acredito que quando ele fala a obra pronta à sua chegada, é justamente porque a partir do momento que todos nós estivermos trabalhando em prol de um só ideal, que é a melhoria da humanidade, nós estamos exercendo o papel de um Cristo, né? Nós estamos fazendo o que ele pregou, o que ele desejou para a nossa humanidade, para a nossa terra. O martírio de Jesus, o Calvário, aquela coisa toda de passar por tudo aquilo, não foi em vão. Nós sabemos que tudo o que aconteceu foi porque era numa época difícil, uma época onde se falar de amor, se falar de caridade, se falar de ajudar o próximo era muito complicado. Já hoje em dia não. Hoje nós podemos conversar, podemos debater, podemos nos unir, podemos ajudar. E aí a gente vem convidando, né, a todos, independente da religião, independente do seu segmento de acreditar ou não nessa força divina, convidar todos a darem as mãos e fazer uma melhoria. Eu não gosto muito de tocar no assunto política, mas, por exemplo, nesse momento de pandemia, né, que a gente sabe que há uma necessidade muito grande de ajudar o próximo, porque temos aí uma deficiência, né, um número de pessoas aí que estão necessitadas porque perderam o trabalho, perderam tudo, porque tiveram que parar, porque podia se contaminar, enfim. E nós sabemos que boa parte das pessoas que estão ajudando, muitos nem religião têm. Então isso quer dizer o quê? Será que essas pessoas que não têm religião, eles não são servos? Eles são até mais do que nós que temos. Então a gente precisa realmente dar as mãos. Ah, eu sou espírita, fulano é crente, fulano é católico, fulano é ateu. O que importa é isso? Todos, no final das contas, somos irmãos e temos que trabalhar juntos. E aí ele vem falar justamente de outro ponto interessante, que é sobre o ciúme que existe. Que aí é interessante a gente lembrar do filho pródigo, né? Que o pai um dos filhos, na ânsia de ganhar o mundo, pede a sua herança, a sua parte, vai embora, gasta tudo com festas, com mulheres, enfim. Ele gasta tudo que tem e quando ele fica no fundo do poço, ele lembra, né, da família, lembra do pai, lembra do irmão que ficou. E ele resolve voltar. E aí o pai recebe-o de braços abertos e faz com que o irmão que ficou e que sempre esteve ali ao seu lado, ao lado do pai, fique enciumado. Porque o pai nunca mandou matar nenhum animal para festejar o tempo que ele passou ali. Então, que não sejamos esse filho pródigo. Não sejamos o irmão do filho pródigo. Aquele que fica enciumado. Porque muitos pensam assim: ah, mas eu sempre fiz tudo direitinho, fui para minha igreja todo domingo, fui para hora da prece, ou então fui para o atendimento fraterno, fiz tudo sempre direitinho e nunca fui recompensado. Bastou fulano que vivia no mundo voltar e tudo para ele dar certo. Por que para ele dar certo, para você não? Vamos parar para pensar. Não será justamente porque pensamos assim?
pensamos com ciúmes, pensamos sempre tentando fazer Deus escolher. Deus não vai escolher eu ou você. Ele vai sempre optar por todos. Antes mesmo de termos o nosso livre-arbítrio, da escolha, Deus já sabe o que nós vamos escolher. E Ele sabe, Ele sabe que nós vamos errar, Ele sabe que nós vamos acertar. Ele sabe. Então não há prediletos com Deus. Então para que esse ciúme? Não era justamente nós que sempre falamos que devemos abrir os braços para todos os irmãos, seja os encarnados ou desencarnados, seja o irmão que tem tudo e o irmão que não tem nada. E aí justamente quando isso acontece nós ficamos enciumados porque a gente pensa assim, ai, fulano, tudo dá certo. E para mim não. E olha que eu vivo rezando, eu vivo fazendo evangelho no lar. Será mesmo que você está fazendo esse evangelho com um bom pensamento? Porque a partir do momento que você tem esse ciúme, que é dito aqui pelo Espírito da Verdade, qual é o sentido que faz esse evangelho, ou essa reza, essa oração? Mais uma vez, está barganhando com Deus? Olha, eu estou rezando, lembre de mim. Fulaninho, ó, vivia farriando, fez só coisa errada, o Senhor só vê ele. Vê todos. Eu até costumo dizer, eu costumo até pensar o seguinte. Eu estou tentando fazer tudo direitinho. Eu tenho uma minha consciência, eu tenho os livros, eu tenho o estudo, eu sei mais ou menos o que é certo e o que é errado. Aí eu vivo no meu pensamento, assim, Deus, Jesus, irmãos, amigos, né? Claro que eu preciso de vocês, mas se houver algum irmão que precisa mais do que eu, vá ajudar. Porque eu sei me virar. Nós temos que parar também com outra coisa. Nós temos que parar de botar sempre culpa nos espíritos. Às vezes algo dá errado e a gente, mas é um irmão obsessor. E que tal ser o auto-obsessor? Não será eu que estou me prejudicando com esses meus ciúmes, com essa minha maneira de olhar, de achar que eu sou desprivilegiado? Ou de achar, nossa, eu vivo no centro espírita, eu vivo na minha igreja, eu vivo no meu templo, eu vivo e ninguém olha para mim, Deus não me vê. Você não é um trabalhador, você não está sendo um servo. Você não está trabalhando em prol aos outros, você está trabalhando em prol de si mesmo. Então vamos refletir sobre isso. E ele continua, os que pedem graça. Aí o Senhor lhe diz, por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusaste lhe estender a mão, vós que esmagaste o fraco, em lugar de o sustentar? E não é isso que fazemos quando julgamos? Quando a gente se coloca em comparação? Vamos sempre refletir os textos do Espírito de Verdade, que inclusive alguns falam, né? Que é o próprio Jesus Cristo, ele sempre nos chama para reflexão. Às vezes eu até penso que é ele mesmo, Jesus, porque em todo o momento da sua pregação, Jesus sempre colocou a gente para refletir, né? Não é à toa que era tudo através de parábolas, que era contada histórias, porque naquela época, há 2020 anos atrás, era dessa maneira que eles entendiam. E não será que agora, em 2020, a gente também só entende quando a gente conta uma historinha? Porque ainda não conseguimos ter aquela empatia, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente sempre acha que temos que ser o primeiro em tudo. Quer ver como a gente sempre pensa isso? Estamos num momento de aflição. O meu problema é mais importante do que o seu? Se eu estiver no meu momento de aflição, provavelmente eu vou achar que o meu problema é mais importante do que o seu. Então, na realidade, no final das contas, todos os problemas são importantes. Todos os problemas estão lá para a pessoa passar, pedir ajuda, resolver, aprender com a lição.
Os problemas, quando vêm pra gente, não é pra gente ficar choramingando, derrocadas. Ah, acabou pra mim. A pandemia veio para mostrar isso. Foi um momento ruim, está sendo um momento ruim, mas foi um momento de reflexão. Nada melhor do que uma pandemia, um momento difícil para fazer a humanidade inteira raciocinar. Foi um momento onde menos tivemos guerras. Aliás, não tivemos guerras. Olha que importante. Foi um momento que as pessoas tiveram para refletir sobre a vida, refletir sobre a família. A natureza conseguiu respirar. Estamos passando por alguns momentos de incêndios e tudo, mas tá vendo como Deus é bom e não nos esquece? Mandou a chuva. Porque Ele sabe, não adianta esperar só a humanidade, mas também não adianta a gente só reclamar. Nós temos que fazer alguma coisa. Então, vamos trabalhar juntos e vamos nos unir num esforço só, a fim de que Jesus encontre a obra pronta. Somos a imagem e semelhança de Deus, não é a imagem física. É porque todos nós carregamos todas as virtudes que Deus tem. Uns mais do que outros. Uns ainda animalizados não conseguem enxergar isso. Ainda de olhos vendados, pensam apenas que Deus me esqueceu. Porque a gente, para colocar culpa em Deus, é assim. E aí ele continua. Já recebestes a vossa recompensa. Ele está falando daqueles que só vivem reclamando, pedindo graça. Porque na realidade, o que ele quer é que nós todos, possamos pedir sim algo por nós, mas que possamos pedir também pela humanidade inteira. Por que não rezar pela humanidade inteira? Existe um texto da misericórdia, muitos conhecem. Nós nunca vamos deixar de ter o nosso momento católico, né? Que fala que para abençoar a humanidade inteira. Olha que legal. Então não é só eu, não é só você, é a humanidade inteira. O mais interessante é que se eu estiver bem, eu só vou ver coisas boas. Então por que não fazer a outra pessoa ficar bem? Então para que ser egoísta e dizer assim, eu tenho que ficar bem, fulano que se dane? Não. A humanidade só vai evoluir quando todos estiverem bem. Continuando, Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas e vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. Então, para que chegar primeiro? Então, para que bater no peito e dizer, eu faço tudo? Não há necessidade disso. Deus conhece os verdadeiros servidores. Como muito bem foi colocado, ele já marcou com o seu dedo. Ele sabe quem faz porque realmente faz de coração e quem faz simplesmente porque quer mais a mídia, quer mais aparecer. Ou simplesmente porque quer o bônus, quer fazer a moeda de troca com Deus. Deus, estou rezando e o Senhor não esqueça de mim. E que tal, Deus, estou junto ao Senhor. Estou aqui para o que der e vier. Faça de mim seu instrumento de ajuda à humanidade. Essa sim é a verdadeira obra, é a verdadeira servidão. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus e Deus acima de tudo. Então vamos amar, sim, irmãos. Vamos olhar o irmão que de repente não conseguiu chegar lá
de uma forma diferente. Sejamos os trabalhadores da última hora. Muito obrigada. Que assim seja.